Sete leis que regem a nossa vida. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o psicoterapeuta Claudimir Camargo e você vai ter um contato agora com as 7 leis do Kybalion na vida emocional. São sabedorias milenares, então é um áudio importantíssimo, é um vídeo importantíssimo para a sua vida. Hoje eu quero fazer uma reflexão com você. Não quero apenas falar sobre controlar as emoções, eu quero falar sobre aprender a governar a própria vida. Porque controlar uma emoção não significa deixar de sentir. Significa sentir, compreender e escolher como responder. E quando nós olhamos para as 7 leis do Kybalion como ferramenta de reflexão, elas podem nos provocar a enxergar a nossa vida de uma maneira completamente diferente. A primeira lei que rege o universo é o mentalismo. Tudo começa na mente. Antes de uma reação, existe um pensamento. Antes de uma discussão, muitas vezes existe uma interpretação. Antes da ansiedade tomar conta, existe uma história que a mente começou a contar. Você recebe uma mensagem que não esperava, a pessoa demorava para responder, e imediatamente a sua mente começa: ela não gosta mais de mim, alguma coisa aconteceu, você é abandonado. Mas pare, isso é um fato ou é uma interpretação? Essa pergunta pode mudar a sua vida, porque você não precisa acreditar em todo pensamento que aparece na sua mente. Pensamento não é sentença. A segunda lei que chama-se a correspondência. Existe uma frase associada a essa lei: como dentro, assim fora. E aqui está uma reflexão poderosa. Muitas vezes queremos mudar aquilo que está acontecendo fora, mas não percebemos aquilo que está acontecendo dentro. Se dentro de você existe medo de abandono, talvez qualquer silêncio pareça rejeição. Se existe insegurança, qualquer crítica pode parecer uma ameaça. Se existe baixa autoestima, até um elogio pode parecer difícil de acreditar. Então pergunte: o que aquilo que está acontecendo fora está revelando sobre o que existe dentro de mim? Talvez o problema não esteja somente no mundo. Talvez exista uma coisa dentro de você pedindo atenção. E aí nós passamos para a terceira lei, que é a lei da vibração. Tudo está em movimento. E você também está. Seus pensamentos mudam, seu estado emocional muda, seu corpo muda, a sua vida muda. Mas existe uma pergunta fundamental: para onde você está direcionando este movimento? Porque quando você passa horas alimentando medo, preocupações e pensamentos negativos, o seu estado inteiro muda. E quando o seu estado muda, as suas escolhas também mudam. Por isso, quando perceber que está entrando em um estado emocional destrutivo, não espere chegar ao limite. Interrompa o movimento. Respire, levante-se, caminhe, mude o foco, converse, escreva, ore, faça alguma coisa consciente para mudar a direção. E nós temos a quarta lei que rege a nossa vida, que é a polaridade. Existem extremos: medo e coragem, tristeza e alegria, insegurança e confiança, desespero e esperança. E aqui está algo muito profundo. Você não precisa eliminar completamente um estado para começar a caminhar em direção ao outro. Você pode estar com medo e ainda assim agir. Você pode estar inseguro e ainda assim se posicionar. Pode estar triste e ainda assim continuar vivendo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é permitir que o medo. Coragem é não permitir que o medo decida tudo por você. E aí nós entramos na lei do ritmo. A vida ela tem ciclos. Existem dias em que você acorda forte, existem dias que parece que tudo pesa. Existem períodos de crescimento e períodos de recolhimento. Não transforme uma fase difícil em uma identidade. Não diga, eu sou assim. Talvez você esteja apenas atravessando um momento. Você não é a fase que está vivendo. Respeite o seu ritmo, mas não confunda respeito pelo processo de acomodação. Continue caminhando, mesmo devagar. E nós vamos para a sexta lei, que é a lei da causa e efeito.
Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes para quem quer transformar a própria vida. O que as minhas escolhas estão produzindo? Toda vez que você reage impulsivamente, existe uma consequência. Toda vez que você alimenta um pensamento durante horas, existe uma consequência. Toda vez que você aceita algo que machuca seus limites, existe uma consequência. Toda vez que você escolhe cuidar de si, existe uma consequência. Então, para de perguntar somente por que isso está acontecendo comigo e comece a perguntar o que eu estou fazendo que está contribuindo para manter esse ciclo? Essa pergunta exige muita coragem, porque ela tira você do lugar de vítima e coloca você no lugar de protagonista. Não significa assumir culpa por tudo, significa assumir responsabilidade pelo que está sobre o seu controle. E a última lei é a lei de gênero. Essa lei ela fala sobre duas forças complementares. Podemos olhar para elas de maneira prática, em ação e receptividade. Existe hora de agir, existe hora de parar, existe hora de falar, existe também a hora de escutar. E existe a hora de lutar por aquilo que você deseja. E existe a hora de aceitar que aquilo que você não pode controlar. Talvez a sua ansiedade venha justamente da tentativa de controlar aquilo que não depende de você. Você tenta controlar a opinião das pessoas, o futuro, o comportamento do parceiro, o que já aconteceu, ou que ainda nem aconteceu. E quanto mais tenta controlar, mais cansada fica. Talvez hoje você precise aprender uma coisa: agir onde existe responsabilidade e soltar onde existe apenas controle ilusório. Agora, respire profundamente e faça uma pergunta para você. Qual dessas leis mais revela o que está acontecendo dentro de mim hoje? É a mente? É aquilo que você carrega dentro e projeta para fora? É o estado emocional em que você permanece? É a dificuldade de sair de um extremo? É a falta de paciência com o próprio processo? São consequência das suas escolhas? Ou é a dificuldade de equilibrar a ação e entregar? Talvez controlar as emoções não seja controlar tudo aquilo que você sente, talvez seja aprender a não ser governado por aquilo que você sente. Você pode sentir medo sem obedecer ao medo, pode sentir raiva sem se ferir, pode sentir tristeza sem desistir, pode sentir ansiedade sem acreditar em todas as histórias que ela conta, pode sentir insegurança sem abandonar a si mesmo. E talvez essa seja uma das maiores conquistas do autoconhecimento. Não eliminar suas emoções, mas aprender a conversar com ela. Hoje, quando uma emoção forte aparecer, não pergunte apenas como faço para me livrar disso. Pergunte o que isso está tentando me ensinar. Observe, respire, questione e escolha. Porque uma vida plena não é uma vida sem problemas. É uma vida em que você desenvolve consciência suficiente para atravessar os problemas sem perder a si mesmo. Conhecer a mente, compreender os padrões, equilibrar as emoções, assumir responsabilidades, escolher conscientemente e transformar a própria história. Esse é o verdadeiro trabalho. Não dominar o mundo, dominar a si mesmo. E quando você começar a dominar a si mesmo, a sua relação com o mundo começa a mudar. E vai para a vida, porque a vida é justa e ela está te esperando. Eu convido a você a vir fazer parte do desafio 30 dias sem ansiedades, com áudios diários. Você que está recebendo áudio hoje pela primeira vez, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, esta é uma oportunidade. Conhecer a si mesmo, dominar para transformar o seu processo. Que Deus abençoe você. Vá para a vida, porque a vida é justa e está te esperando.